Bom, nós estamos, neste ano, fazendo uma agenda positiva, né? Os irmãos já me ouviram falar várias vezes dessa agenda positiva, que é uma decisão que nós podemos tomar de colocar alguma coisa assim séria na nossa vida. Olha, eu não consigo fazer tudo nesse processo de andar com Deus, nesse processo de ser cristão, nesse processo de ser crente, mas eu quero me empenhar em alguma coisa. E o primeiro desafio nosso, que nós vimos, era o desafio de andar com Deus. E eu te dei várias dicas de como é que você pode andar com Deus, o que significa andar com Deus. Se eu fosse resumir o que significa andar com Deus, assim, numa palavra ou num versículo bíblico que me vem à mente, é aquele versículo que Jesus diz assim, no Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Isso tem a ver com a nossa missão, mas deixa muito claro que todo aquele que um dia tomou a decisão de andar com Jesus, de andar com Deus, também topou entrar na missão. Porque hoje você pode dizer assim também, e nós vamos explorar um pouco esse assunto, o que significa cumprir a missão. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu topei fazer o que Jesus estava fazendo. Se eu topei andar com Deus, então eu fui inserido na missão que Jesus estava fazendo. Porque andar com Deus é exatamente isso. É continuar a obra de Cristo, é continuar o que Ele estava fazendo, é dar seguimento e andamento àquilo que Ele mesmo estava fazendo. Tanto que chega uma hora que Jesus diz assim: vocês farão coisas maiores do que essa. Vocês vão ficar aí. A oração que Jesus faz em João 17 é assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, mas não os tire do mundo. Talvez você seja alguém que fala assim: pastor, eu estou andando com Cristo já faz muito tempo e eu não tenho nenhuma decisão para tomar nesse sentido. Então, eu vou começar a pegar no teu pé para dizer assim: será que então não está na hora de cumprir a missão? Será que não está na hora de você falar assim: Deus me chamou para uma coisa, Ele me deu um chamado, Ele me vocacionou para alguma coisa e eu quero cumprir a minha vocação. E para isso eu quero te dar alguns critérios para introduzir esse assunto. E eu gostaria de ler Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Uma semana atrás, a gente estava no ID primeiro, num domingo que nem esse. Estava todo mundo lá muito cansado, mas muito feliz, muito contente, com uma alegria que vinha de Deus, porque a gente estava na missão. E agora eu quero te dar alguns critérios para você dizer assim: não, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir a minha vocação. E para isso eu gostaria de ler Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Gente que está vivo, gente que está no céu e gente que morreu que está debaixo da terra. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Tem pelo menos duas coisas que nós devemos pensar quando a gente fala assim, que eu preciso cumprir a minha missão. E esse é um assunto introdutório para a noite de hoje. Uma coisa que eu preciso pensar, e a gente precisa parar para pensar, é na nossa sociedade, na nossa cultura, no mundo contemporâneo. Porque se eu não entendo o mundo, a sociedade que nós estamos inseridos, a gente vai ter muita dificuldade de cumprir a missão que Jesus deu. Se a gente não entende como funciona a nossa cultura, como é que funciona esse mundo que nós estamos vivendo nele, a gente vai ter muita dificuldade de colocar em prática o nosso chamado, de compreender que Deus nos vocacionou, mas a nossa vocação não se encaixa do jeito que o mundo está. Então, a gente precisa fazer pergunta de como é a nossa sociedade.
Qual é a cultura? Como que é a cultura que nós vivemos? Afinal de contas, quando você olha para a nossa sociedade, que diagnóstico que você tem? Eu trouxe algumas coisas que, de repente, te ajudam a pensar sobre isso, porque, na minha opinião, são alguns dos pilares que sustentam esse mundo, são alguns pilares que sustentam a sociedade contemporânea. E o primeiro pilar que sustenta a sociedade contemporânea, esse mundo nosso, é um negócio chamado individualismo. Nós vivemos numa sociedade, num mundo caracterizado por indivíduos e não por pessoas. Por indivíduos. Nós vivemos no mundo, numa sociedade caracterizada por indivíduos e não por pessoas. Significa que cada um pensa em si mesmo. O outro, o problema dele é problema dele. Nós vivemos num mundo onde as pessoas pensam em si mesmas. E qual é o problema do individualismo? O problema é que qualquer projeto comunitário, onde a gente tem que se juntar para fazer alguma coisa, encontra barreira. Se essa sociedade tem um pilar chamado individualismo, e nós precisamos nos juntar, nós precisamos ser comunidade para desenvolver algum projeto, nós vamos ter dificuldades. Porque esse mundo é um mundo individualista. Então, todo projeto que nós pensamos assim, que precisa de comunidade, ele se torna inviável. E impressionante, porque igrejas estão assim, sendo individualistas, elas só pensam nelas mesmas. Se você convida uma outra igreja para fazer um projeto junto, eles não querem fazer, eles não querem se unir. As igrejas estão assim. Mas não é só a igreja que está assim, as famílias também estão assim. As pessoas que estão inseridas nas famílias, cada uma delas estão pensando nelas mesmas. Elas não conseguem pensar como família. Um pai, uma mãe ou um filho, ele tem um projeto, ele não pensa em todo mundo. Ele pensa nele, o que vai ser melhor para ele. Então a gente olha para uma família, para uma casa, cada um tem um projeto, o projeto não é da família, é individual. Cada um tem um sonho, o sonho não é da família. Cada um tem uma forma de pensar, mas não é a forma de pensar da família. E aí, quando um rapaz ou uma moça sai dessa família e ele quer formar uma outra família, ele quer ir para a união conjugal, ele quer construir uma família, ele quer se casar, ele vai tentar reproduzir dentro do seu casamento o individualismo. Eu tenho sonho, eu tenho projeto. Então, um dos pilares que sustenta a nossa sociedade é o individualismo. Qual que é o mal dele? Ele torna inviável qualquer projeto que precisa de outras pessoas. Cada um olha para o seu próprio umbigo. E as famílias têm se tornado inviáveis. Cada vez mais as famílias estão destruídas, separadas, por causa do individualismo. O hedonismo é um outro pilar da nossa sociedade. O hedonismo faz a gente tomar decisões não naquilo que é certo, mas naquilo que me satisfaz. Então, nós vivemos numa cultura e num mundo onde as pessoas vão tomar algumas decisões na vida, e são decisões importantes. E essas decisões, elas tomam essas decisões baseadas não naquilo que é bom, não naquilo que está certo, mas no meu gosto. Se aquilo me traz conforto ou se aquilo me dá prazer. Nós vivemos num tempo onde há uma dificuldade muito grande em tomar decisões, porque principalmente decisões que vão gerar desconforto. As pessoas não tomam decisões, por exemplo, que podem trazer sofrimento para elas. As pessoas não tomam decisões porque essa decisão pode trazer algum tipo de dor. Então nós vivemos numa sociedade hedonista, onde as pessoas querem coisas sem dor, sem sofrimento, sem sair da zona de conforto, porque é um dos pilares que sustenta o mundo contemporâneo. E por isso muita gente tem muita dificuldade para tomar decisão. Por quê? Porque a matriz que faz elas tomar decisão é aquilo que vai me dar conforto, aquilo que vai me dar prazer. E se por um acaso alguma coisa vai trazer dor, vai trazer sofrimento, a gente tem muita dificuldade para tomar decisão.
A gente fica buscando conselho para ver se aquela decisão que vai trazer dor ou sofrimento para a gente pode ser abortada. Porque nós não queremos tomar uma decisão que tire a gente da zona de conforto. A gente não quer tomar uma decisão que pode trazer sofrimento para a nossa vida, mesmo que isso seja bom para a família toda. Não. A sociedade é hedonista. Os crentes estão assim. Infelizmente. Um terceiro pilar da nossa sociedade, na minha humilde opinião, é o imediatismo. O fast food estão por aí. Para que sair de casa? Ligue lá que vem rapidinho aqui, ó. Não, mas eu vou colocar o arroz no fogão, mas eu não... Demora. Eu estou com fome, entendeu? E eu não posso esperar a comida ficar pronta. Um telefonema chega daqui a 5 minutos. E nós vivemos numa sociedade assim, que a gente quer as coisas assim, para agora. Os aparelhos de WhatsApp que você tem e usa, traz para dentro da igreja, porque vai que alguém te liga. Vai que alguém te passa uma mensagem e você não pode demorar para responder. Chegou a mensagem agora, você tem que ver agora. Você não pode esperar 1 hora para falar com a outra pessoa. Você não consegue esperar 1h30 para devolver um WhatsApp. Tem que ser instantâneo, tem que ser agora. Esse é um pilar do mundo contemporâneo, irmãos. Convivi com uma pessoa nesses dias que não consegue ficar 2 minutos sem olhar para uma tela do smartphone. Eu convivo com crente que não consegue ficar 1 hora sem sentir se o smartphone está no bolso dele, em posse dele. Sociedade imediatista. E sabe qual é o problema, irmãos, dessa sociedade aí? Essa sociedade imediatista, ela é avesso a processo. Detesta processo, porque é demorado, entendeu? E a gente não quer nada que tenha processo. Nós somos uma geração contrária a qualquer tipo de processos. E todo processo demanda tempo, todo processo demanda perseverança, mas isso não é com a gente mais. Se qualquer coisa que eu tiver envolvido demandar processos que vai demorar tempo, assim, um tempão, se eu precisar perseverar, estou abortando, estou abrindo mão. A gente abre mão. Isso aqui vai demorar muito. O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei passar por fartura e eu sei passar por necessidade. Agora ele diz assim: eu aprendi. Teve processo, teve perseverança, demandou tempo. Mas nós vivemos numa época onde todo mundo é avesso a processos. Porque demanda tempo, demanda perseverar. E qualquer coisa que nós temos que perseverar, qualquer coisa que demanda processo no coração, na mente, seja lá o que for, a gente está abortando, a gente está descartando. Porque eu quero é para hoje. O camarada está casado há 20 anos, virou um traste durante 20 anos. Aí a esposa fala: ora por ele, pastor. Ah, meu marido veio hoje na igreja. Ela acha que amanhã tem um marido novo. Ele só veio na igreja. Foi 20 anos de processo para ser daquele jeito. Você acha que no dia seguinte, daqui a um mês, ele vai ser uma pessoa totalmente diferente? Tem processo, irmão. Mas essa cultura contemporânea imediatista faz a gente desistir e descartar qualquer coisa que demora. Qualquer coisa que demanda tempo e perseverança, a gente descarta. E um dos pilares, normalmente, desse mundo, da sociedade que nós vivemos, é o relativismo. Nós vivemos num mundo, por exemplo, pós-verdade. Significa que, nesse tempo agora, não tem verdade absoluta. Simplesmente assim. Nós vivemos no mundo atual, século XXI, o mundo da pós-verdade. Não tem mais verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Pronto, acabou. É um negócio muito complicado.
E por que é assim? Bom, porque cada um enxerga o mundo através da sua moldura, do jeito que quer, como quer. E sabe qual é o pior disso? Você não pode criticar ninguém. Relativismo. Eu não posso criticar a tua opinião, mas de forma nenhuma. Eu não posso me opor ao teu jeito de pensar. Nós vivemos num mundo pós-moderno. É um mundo onde você não pode questionar ninguém. É onde nós chegamos para as pessoas e dizemos assim: esta é a sua verdade, mas eu tenho a minha verdade. E assim como eu respeito a tua verdade, você vem aqui e respeita também a minha verdade. O grande problema é como é que nós lidamos com a missão de Jesus nesse mundo, onde a verdade é relativa. Onde você fala assim: olha, Deus disse isso, a pessoa fala assim: é a sua opinião. A minha é outra. Isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. E eu não posso me opor, não posso criticar, não posso fazer nada. Então nós vivemos numa sociedade, se a gente quer cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa vocação, você precisa compreender a sociedade que você vive. É uma sociedade individualista, hedonista, imediatista e relativista. A gente precisa conviver com isso. E cumprir a missão na qual Jesus nos chama para isso. Então, uma segunda pergunta que eu tive que fazer foi para a Bíblia Sagrada. Se eu vivo num mundo desse, que eu não posso questionar ninguém, me opor a ninguém, não posso dizer que a pessoa está errada. E se eu vivo num mundo onde a pessoa não quer saber de processo, não quer saber de perder tempo, ela quer as coisas para hoje, no mundo onde as pessoas abordam qualquer coisa que vai causar dor, no mundo onde as pessoas são elas são indivíduos e não pessoas, onde qualquer coisa coletiva está sendo abortado porque nós somos uma sociedade de indivíduos. E aí eu tenho que perguntar para Jesus: como é que eu vou cumprir a missão que o Senhor me deu no mundo desse jeito aqui? E a primeira coisa que a gente faz é olhar para Jesus como modelo, porque essa é a ideia de Filipenses. Jesus é um modelo a ser seguido. Então nós olhamos para Jesus Cristo e assumimos a postura dele como moldura, como um exemplo para que nós possamos cumprir a nossa missão. E aí a gente chega no versículo de número 5, e lá no versículo de número 5, o autor dos Filipenses, o apóstolo São Paulo, ele vem e diz assim: seja a atitude de vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Eu dou aula de grego e de hebraico aqui no nosso seminário. E um dos problemas que nós temos com a Bíblia Sagrada é essa tradução para a língua portuguesa. Na verdade, a tradução que eu tenho na minha mão, na NVI, e conheço vários membros, vários tradutores dela, alguns deles me deu aula no meu mestrado. Um dos problemas que nós temos é com a Bíblia traduzida para o português, é que ela é uma tentativa, sim, heróica dos tradutores, irmãos, de trazer para a língua portuguesa um conceito que seja muito próximo, muito perto daquilo que está no original. No nosso caso aqui, a língua grega do Novo Testamento. Então, os tradutores, eles são heróis da tradução, porque eles pegam um texto lá na língua grega, no hebraico, e eles tentam colocar uma palavra no português que chega próximo daquilo que estava lá no original. Então, eles são, assim, uma turma de herói para mim, porque, olha, não é fácil encontrar uma palavra no português para, de repente, descrever um termo que está lá na língua no original. Então, na nossa língua, irmãos, nem sempre uma expressão na língua portuguesa corresponde àquilo que está no original, com aquilo que está na língua grega ou que está na língua hebraica. Um exemplo difícil, por exemplo, é esse texto que está diante de nós. Seja a atitude de vocês, a palavra, o verbo grego ali é fornel. Seja a atitude, fornel. O apóstolo Paulo utilizou esse verbo aqui, fornel. O verbo fornel, por exemplo, não fala de uma ação do lado de fora, de uma ação externa. Mas o verbo fornel está falando para a gente de uma disposição de mente, de alguma coisa mental, de um paradigma de modo de pensar.
Fornel significa forma de pensar, forma de conceber aquilo que você está vendo. E não é fácil você olhar para esse verbo aqui, falar isso aqui, é a mesma coisa que está na língua portuguesa, porque esse verbo é um pouco mais profundo. Porque fornel quer dizer assim, é uma forma de pensar a vida, de refletir a vida e de aproveitar todas as oportunidades em meio à adversidade da vida. Como é que você põe isso numa palavra só? Como é que você coloca isso apenas numa expressão? Seja a atitude de vocês, ou seja, tem uma forma de pensar, aonde você pode refletir a tua vida, aonde você pode considerar a vida, aonde você pode aproveitar todas as oportunidades em meio às adversidades que a vida vai apresentar para você. Como é que eu coloco isso numa palavra só? É muito difícil. Então, o escritor da Bíblia Sagrada, os tradutores, colocou, seja a atitude de vocês. É um jeito que eu tenho de viver que deve refletir a minha vida. E é a mesma reflexão, esse reflexo ele é em momentos alegres, em momentos de dor, de tristeza, mas é a mesma coisa. Eu sei que pode estar complicado, pastor, hoje está se complicando, também acho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim para a igreja que está em Filipe. Se você é discípulo de Jesus, você deveria olhar para a vida, enxergar a vida, as oportunidades que você tem nela, através de um paradigma mental que é igual ao de Jesus Cristo. Bom, eu vou ser um pouco mais simples agora. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se você um dia se rendeu a tua vida a Jesus de Nazaré, você agora tem um desafio de ter a mente de Cristo, de ter o jeito de pensar de Jesus. Melhorou, irmãos? Estou me safando aqui, né? Estou me escapulindo aqui, né? Então você está numa adversidade, tem a mente de Cristo. Tem a forma de pensar de Jesus Cristo. Você está passando por um tempo de dor e de sofrimento, tem um jeito de pensar que nem Jesus teve. Você é alguém que está se deparando com algumas oportunidades na vida, então faça uma coisa, aproveita a oportunidade, mas com a mente de Cristo, com o jeito de pensar de Jesus Cristo. E esse verbo fornel é tão importante, que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, 13 cartas ele escreveu, ele usou esse verbo 23 vezes. Só que aqui na carta aos Filipenses, ele usou 10 vezes. Então, é um verbo muito importante. 10 vezes ele usa essa expressão numa carta que nós conhecemos como a carta da alegria. No meio da cristandade, Filipenses é conhecido como a carta da alegria. O apóstolo Paulo usa uma palavra que diz assim, olha, tenha a mente de Cristo, a atitude de Jesus Cristo, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às oportunidades da vida, tenha a mente de Cristo, tenha um paradigma mental. Pense que nem a pessoa de Jesus Cristo. Agora, quem escreve essa carta está preso, irmãos. Tem dia que ele come, tem dia que ele não come. Porque ele está numa prisão, e não é que nem aqui no Brasil, que você tem quentinha todo dia, café da manhã, almoço, janta, ele só come se alguém levar comida para ele. Esse cara está preso, e diz assim, eu aprendi a passar a fartura, porque de vez em quando os irmãos vêm tudo de uma vez, traz comida tudo de uma vez, e de vez em quando eles ficam uma semana sem trazer comida para mim. Eu aprendi, porque tenho a mente de Cristo, a passar por um tempo de escassez, mas também aprendi a passar por aquele tempo onde os irmãos vêm e trazem comida tudo de uma vez. Eu aprendi. Só que essa carta é conhecida como uma carta da alegria. A palavra que o apóstolo Paulo mais usa nessa carta é harisma. Haris, alegria. Espera aí, mas você está preso, você está em meio ao sofrimento. Mas como é que um camarada que está preso, que está sofrendo, que está no meio de uma adversidade, pode falar tanto de alegria? É possível pela maneira como o apóstolo Paulo olhava para o mundo. É possível pela maneira que o apóstolo Paulo pensava o mundo, considerava o mundo que estava diante dele. E como é que ele considerava o mundo que estava diante dele? Com a mente de Cristo. O tempo todo ele considerava pensar como Cristo pensava.
Ele olhava para o sofrimento, para a adversidade e fazia uma oração: Jesus, me dá o teu jeito de pensar. Jesus, deixa eu pensar que nem o Senhor diante desse sofrimento, diante dessa tristeza. Me dê o teu jeito de pensar. E assim ele vai lá no versículo 6 e diz assim: se é para você ter a mesma atitude de Cristo, ter a mente dele, pensar que nem ele, sabe como que era Jesus? Jesus, assim, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Paulo, Jesus tinha um paradigma de mente, tinha. E os discípulos de Jesus têm que olhar para o mundo como Jesus olhava, Eles têm que ter um jeito de pensar, têm que ter a mente de Cristo, independente da alegria, da dor e do sofrimento. Agora, quem era Jesus? O apóstolo Paulo vai dizer: embora sendo Deus. Embora sendo Deus. E aqui é interessante, pode passar mais um, que aqui tem um verbo também importante, mas não vou falar do verbo hoje, senão vocês vão falar: o pastor está estudando muito grego, né? Embora sendo Deus, agora presta atenção, antes de ser concebido no ventre de Maria, a gente não pode dizer assim, ele era Deus, não. Antes de ser concebido no ventre de Maria, ele já é. O quê? Deus. Antes de Jesus ser um embrião, ele já é Deus. Antes de ser um embrião, ele era onipotente. Antes de ser um embrião, onisciente e onipresente. Mesmo no ventre de Maria, não é que um dia ele vai ser, não, ele já é. Ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele está presente em todos os lugares, ele está em todos os momentos, em todos os lugares e em todos os tempos. É maluco para a gente um negócio desse. Eu sei que quando eu falo isso aí, você deve estar pensando assim: maluquice. Como é que eu acredito num negócio desse? Eu sei que você está pensando isso. Mas é maluco mesmo, é loucura mesmo. E como é que a gente entende um negócio desse aqui? Nós vivemos numa época, num tempo chamado Cronos. Nós somos limitados a estar, no momento, num só lugar. Nós somos limitados a pensar uma coisa de cada vez, aprender uma coisa de cada vez. Nós somos limitados pelo tempo chamado Cronos. Você é limitado. Você que está questionando no coração é limitado. Você é limitado pelo Cronos. Tem limite para o teu jeito de pensar. Tem limite para o teu conhecimento. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos. Nós não podemos. Mas Jesus não. Jesus não. Está em todos os lugares. Em todos os tempos. É muito doido um negócio desse. Porque é bom, porque ele é Deus. Era um embrião no ventre, a Deus. Onipotente, onipresente, todo-poderoso, era Deus. E o apóstolo Paulo, para não deixar barato, ele vai lá para o outro verso. Pode passar, é isso aí mesmo. E vai dizer: ele não considerou o ser igual a Deus. Olha só, lá no jardim do Éden, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não eram iguais a Deus. Adão e Eva foi feita à imagem e semelhança de Deus, mas não era igual a Deus. E eles foram seduzidos pela serpente a serem iguais a Deus. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser iguais a Deus. Foram seduzidos por essa proposta aí. E toda maldição que veio sobre a humanidade, ela veio porque os nossos primeiros pais quiseram se tornar iguais a Deus. A minha redenção, a sua esperança, a minha esperança de não ir para o inferno, ela vem porque Deus não considerou importante ser Deus. Que trem maluco. A tragédia da humanidade é porque foram seduzidos pela proposta da serpente para ser igual a Deus. Aí Deus vem aqui e não considera importante ser igual a Deus. Quando estava em xeque a tua alma,
quando estava em xeque a tua salvação, a sua redenção. Jesus, ele vem aqui e abre mão de ser igual a Deus, embora fosse Deus. Coisa maluca, irmão, me acompanha assim no pensamento. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele é concebido no ventre de uma mulher. E chega um momento da história que ele se torna um embrião inconsciente. O onisciente, em um momento da história, se tornou no ventre de uma mulher inconsciente. Ele não tem consciência da sua identidade. Que loucura! O Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas, quando se torna um embrião, aquele que é onipresente, pode estar em todo momento, em todos os lugares ao mesmo tempo, ele fica retido 9 meses no ventre de uma mulher. Durante 9 meses, não foi onipresente, mas foi retido no embrião, no ventre de uma mulher. O Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que é onipotente, quando nasce, ele depende de alguém dar alimento na boca dele. Ele depende de Maria e José para dar proteção para ele. O Deus que pode todas as coisas tem que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender a gesticular. O Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, teve que aprender. O onipotente se coloca em posição de impotência. Eu, quando viajo nesse texto, eu falo, é doidura. É muito louco. A grande questão aqui é que Jesus, para salvar a tua vida, abre mão de ser igual a Deus. Abre mão de ser Deus. Pode ser que aqui no nosso meio hoje, tem gente que está no tormento, com sofrimento, porque está se agarrando a alguma coisa, porque não abre mão. Pode ser que no nosso meio tenha alguém passando diversas dificuldades, porque está agarrado a alguma coisa. Tem um monte de gente que não passa o sofrimento na vida porque está agarrado à vaidade. Alguns estão agarrados ao orgulho. Tem muita gente que a vida não sai do sofrimento nunca, sabe por quê? Porque está agarrado a um status. Tem um monte de gente que não vai para frente porque não consegue abrir mão, está agarrado ao passado. A vida não vai para frente porque os olhos não estão para frente, estão para trás. Não abre mão do passado. Passado só serve para uma coisa, para passar. Passado não tem outro objetivo a não ser passar. Mas tem gente agarrada a ele. E aí a vida não anda. Mas se nós nos tornamos discípulos de Jesus, a gente precisa ter a mente dele, porque é a mente dele que faz a gente aprender a abrir mão. Jesus abriu mão de ser Deus. Ele não se agarrou ao fato de ser Deus, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele vai intensificando, porque chega lá no versículo de número 7, ele vai dizer, mas esvaziou-se a si mesmo. Há um momento na Bíblia que a Bíblia Sagrada vai dizer que o planeta Terra, que esse mundo aqui, serve como um local para Deus apoiar o pé. É uma tentativa do escritor sagrado para dizer o tamanho de Deus. E esse Deus desse tamanho vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até caber na barriga de uma mulher. O apóstolo Paulo está dizendo, ele se esvaziou. E o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui é um verbo que fala a respeito de uma atitude intencional. O que significa? Que Jesus não foi esvaziado, mas que ele se esvaziou intencionalmente. Foi deixando o poder de Deus embora, vai se esvaziando até a ser um servo, um escravo. Que coisas extraordinárias, irmãos. Jesus, ele se esvazia da sua
prerrogativa de ser Deus. Se esvazia da sua divindade. Não, se esvaziou do título de Deus. Veio se tornar servo. Se esvaziou dos poderes divinos. E por que Jesus se esvaziou? Para se tornar servo. Para salvar a tua vida. Para tirar a tua alma do inferno. Sabe quando isso fica muito claro, que ele se esvaziou para ser escravo? Na última ceia. Na última ceia tem um negócio extraordinário, né? Toda casa geralmente tinha um escravo na porta, para quando as pessoas chegassem lavar os pés. E Jesus pediu para os discípulos, para um deles ir na frente, e eles cometeram uma indelicadeza. Eles organizou todo o salão onde Jesus iria ministrar a última ceia, mas esqueceram de deixar um escravo na porta. Não ficou ninguém para lavar os pés. Quando chega Jesus e os outros apóstolos, não tinha ninguém na entrada, ninguém lavou os pés. A mesa naquela época era muito baixinha. Possivelmente o pé de um ficava perto do outro. Não tinha Nike na época. As pessoas andavam de sandálias. Faz calor, tem terra, suor e terra, irmãos. Pode ter ali alguma coisa naquele pé. Fica perto do seu rosto ali, ó. Era um jeito de trazer alívio para os pés, mas era um modo de higiene para ir para a mesa, para comer. Não tinha escravo lá na porta. Jesus chegou, não tinha ninguém lá. E aí, no meu imaginário, começa lá os discípulos. Olha, a gente tem que lavar o pé. Eu lembro da minha mãe, na época, quando eu morava na roça, né? Morava na roça, sujava o pé, onde eu dormia, o que é que ela falava? Vai lavar o pé. Motacílio escutou isso muito, né, Motacílio? Vai lavar o pé, menino. E toma leite. Aí a Cláudia toma leite todo dia. Acabar comprando uma vaca para ela. A grande questão é que um olha para o outro e, de repente, como na igreja dos dias de hoje, alguém diz assim, vai lá você. Ah, não, vai você que vai buscar. Não, busca você a bacia. Não, vai lá, busca você. E eu acredito que Jesus começa a olhar para aquilo lá, irmãos. E ele percebeu. Nenhum dos seus discípulos queria assumir a posição de escravo, de servo. Nenhum deles queria assumir a posição daquele que lava o pé do outro, que era um serviço de servo, de escravo. Jesus, então, pega uma bacia, pega uma toalha, e aí os discípulos se levantam, primeiro Pedro. Espera aí, como é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, que pode todas as coisas, que chama da morte alguém para a vida, vai lavar o meu pé, pega uma bacia, uma toalha, e vem fazer papel de escravo de jeito nenhum. O Pedro se levanta e fala, de maneira nenhuma você vai me lavar o pé. Você acha que eu vou deixar o Deus encarnado lavar os meus pés? E Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo, você não faz parte do meu ministério. E o Pedro vai dizer, então, Senhor, não só o pé, me dá um banho por inteiro. Pedro é muito intenso, né? E Jesus, não, Pedro, só o teu pé que está sujo. Agora, vocês me chamam de Senhor e Mestre. E é verdade, eu sou Senhor e Mestre. E se eu estou lavando os pés de vocês, eu estou dando um exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. Eu estou dando exemplo. Faça papel de escravo, papel de servo. Então, em algum momento da nossa vida, ou algum momento na nossa história, nós começamos a viver a nossa vida a partir daquilo que a gente acha que merece. E tem muita gente se dando mal na vida porque está concebendo a vida e vivendo a vida a partir daquilo que acha que merece. Afinal de contas, eu estudei tanto. Afinal de contas, eu tenho título acadêmico. Afinal de contas, eu tenho tanto diploma. Afinal de contas, eu trabalhei tanto para adquirir os bens materiais que eu tenho. E aí nós começamos, por causa dos títulos, por causa das coisas conquistadas, por causa dos diplomas que nós temos, que as pessoas lá fora deveriam se relacionar conosco a partir dos diplomas que nós conseguimos, com aquilo que nós conseguimos construir na vida.
Em outras palavras, chega um momento da nossa vida que a gente quer que os outros se relacionem conosco a partir dos nossos méritos. Quero que você me trate a partir daquilo que eu mereço. Estudei tanto. Eu quero que você venha se relacionar comigo e viver comigo a partir daquilo que eu conquistei. Porque eu mereço. Eu conquistei tanta coisa, agora você vem me tratar de qualquer jeito? Não, me trata de acordo com aquilo que eu conquistei na vida. E tem muita gente sofrendo. Porque acha que merece e acha que o outro tem que tratar ela a partir daquilo que ela conquistou, porque ela merece. Sabe o que Jesus fez? Se esvaziou. Se esvaziou de qualquer mérito. Tudo nesse mundo aqui, irmão, nessa cultura, faz com que a gente esteja inchado, inflado. Tudo. Essa cultura e esse mundo aqui, ela sempre nos leva a gente sentir orgulho da gente mesmo. E tem um monte de gente assim inflado, a respeito de si mesmo. Quer um exemplo? Presta atenção na foto que você tira. As fotos que você tira é só em momento chique. Afinal de contas, eu vou fazer um desafio aqui para as moças. Amanhã, quando você acordar sem lavar o rosto, tira uma foto sua, põe no Instagram. Ninguém faz isso. Ninguém tira uma foto no corredor de hospital com soro no braço, dizendo, minha situação, não. A gente quer foto, é só assim, que coisa que dá para inflar a gente. Esse dia para trás, estava lá sentado com a Cláudia, a Neiva e o Francisco no shopping, e uma pessoa na mesa na minha frente fazendo pose. Lembra, Neiva? Ela ajeitava o cabelo, olhava assim, o tempo todo ela olhando para ela mesma, né? Falei, gente, quem viu o rosto não viu o resto. Ninguém posta foto feia, irmãos. A gente só quer postar foto bonitinha. Que coisa. No momento que nós achamos que nós estamos num lugar bonito, que a gente está bonito, a gente fala, bata uma foto minha aí. Vou postar. Não, amanhã, quando você acordar, todo descabelado assim, com aquele bafo de onça. Você fala para uma pessoa na tua casa, vem cá, bata uma foto minha assim. Todo amassado assim, parece que... Eu duvido que alguém faça isso. Ninguém bate foto no momento que acorda, gente. Ninguém, absolutamente ninguém. Quer ver outro exemplo? Camarada vai no restaurante, vem aquele prato bonito, o que ele faz? Bate uma... Quando está comendo pão com mortandela, ninguém bate foto. Ô, bate. Fui convidado para o almoço hoje, puseram um prato bonito e foto. Aí o outro veio e colocou o ingrediente para ficar mais bonita a foto ainda, né? Foto. Mas ontem, quando foi carne moída, misturado no arroz, ninguém bateu foto. É a mesma casa, viu? Eu não escutei ninguém falar, vamos tirar uma foto desse arroz com carne moída. Mas hoje, quando tinha uma costela assada na mesa, foto, por favor. Por quê? Bom, é o mundo que nós vivemos, irmãos. É o mundo. Eu não estou falando mal, não, viu? Só falando uma verdade, né? Por quê? Porque esse mundo aqui, ele nos leva a que a gente fique inflado, inchado, orgulhoso da gente mesmo. É esse mundo aqui, irmãos. Ninguém vai tirar foto com um prato que tenha lá arroz branco e 2 olhudos por cima, 2 ovos fritos lá. E por que não tira? Porque não infla. Porque não dá status. Agora, você precisa saber de uma coisa, tá? Jesus não se relaciona com seu perfil no Facebook. Ele não ama aquela pessoa que está no Facebook. Ele ama aquela pessoa quando você acorda. Aquele perfil bonitinho lá, Jesus não está nem aí para isso. Inclusive, aquele perfil bonitinho que você tem no Facebook não é você. Mas é uma influência dessa cultura contemporânea para você sentir orgulho de você mesmo, para se sentir amado. Mas Deus não se relaciona com aquela pessoa que está lá. Porque aquela pessoa, naquele perfil, desculpa, mas não é você não. Deus não ama aquela pessoa. Ele ama você. E você não é aquela pessoa que está no Facebook.
que está no Instagram. Você não é aquela pessoa. Deus não ama aquela pessoa lá. Não ama. Sabe quem que Deus ama? Essa pessoa que você tenta se esconder atrás dessas fotos. Sabe quem que Deus ama? Essa pessoa que está atrás desse sofrimento. Sabe quem é que Deus ama? Essa pessoa que fica a vida toda tentando se esconder. Essa pessoa aí que Deus ama. Deus ama você do jeito que você é, com a sua dor, com o seu sofrimento. Jesus não se relaciona com aparência, irmão, com máscara. Ele se relaciona com você do jeito que você é. E eu queria te falar uma coisa, eu espero que isso seja libertador para a tua vida. Que seja libertador. Jesus quer se relacionar com a pessoa que você é de verdade. E não interessa como está essa pessoa aí, porque é ela que Jesus ama. E não aquela que tem perfil no Facebook. Eu termino a minha fala hoje te fazendo uma pergunta. Pode passar? Não, deixa quieto aí. Acabou os slides. Eu vou fazer a pergunta aqui. O que Deus tem pedido para você abrir mão e você está agarrado? O que é que Deus já te falou mais de uma vez? Solta, meu filho. Abre mão. E você continua agarrado lá. Isso que você está agarrado, possivelmente está prejudicando a tua vida, a tua família. Nisso que você tem se agarrado, isso está prejudicando grandemente a tua história futura. O tempo está passando. Sua vida também. Você está agarrado em algumas coisas que impedem Deus de reescrever a tua história, da tua vida andar. Afinal de contas, o que está te impedindo de ser a pessoa que Jesus quer que você seja? O que você está agarrado, que está impedindo a mão do Senhor de construir em você o homem que Deus quer que você seja, a mulher que Deus quer que você seja? Ele quer usar você para a glória dele, na missão. Ele quer que você cumpra a missão. Ele quer que você glorifique o nome dele, cumprindo a tua vocação. Mas você está agarrado o quê? O que está impedindo? Está obstruindo os caminhos que o Senhor construiu para você. Em nome de Jesus, abra mão disso. Abra mão. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser Deus era alguma coisa que ele tinha que se agarrar a isso. Ele abre mão de ser Deus, do título de Deus. E se esvaziou. Então, uma última pergunta que eu também te faço é: em que área da tua vida Deus está dizendo, meu filho, você está muito inflado, não é melhor se esvaziar, não? Qual é a área da tua vida? Que ele está dizendo assim, você não acha que você está na hora de se esvaziar, que você está agarrado a algumas coisas aí, que tem a ver com status, que tem a ver com orgulho, que tem a ver com tanta coisa, e é por isso que a tua vida não anda. Você não quer se esvaziar, não? Se esvazie. Não está na hora de se esvaziar desse negócio de querer ficar brigando com Deus e todo mundo. Você está envolvido numa briga que dura tanto tempo, não está na hora de se esvaziar e parar de brigar? Será que não está na hora de se esvaziar de você mesmo e deixar de brigar com o cônjuge, brigar com o filho, brigar com o irmão, brigar com Deus e todo mundo? Quem sabe na noite de hoje, não é a noite de você pegar um alfinete e fazer assim em você mesmo e deixar estourar. Pronto. Estou muito inflado, estou muito inchado. Quem sabe não é esse o convite que Jesus faz para você nessa noite? Porque tem gente querendo se relacionar com você, tem gente que te ama, querendo chegar perto de você. Só que Deus não vai deixar elas chegarem perto de uma imagem que você criou. O Senhor quer que as pessoas se aproximem de você como você é, e não de uma imagem que você tenta vender para os outros. Não está na hora de se esvaziar, não. Não sei, mas quem sabe, você olhando para o teu coração, você vai dizer assim, é verdade, pastor, está na hora de eu me esvaziar de mim mesmo.